futuros engenheiros florestais, agrônomos e demais colegas de outras profissões, carreiras que estão nos assistindo. Eu falo aqui em nome da Universidade de São Paulo, da Escola de Agricultura e Floresta da USP, e representando as principais instituições que hoje eu estou envolvido. Grupo Florestal Monte Olimpo, vou falar mais sobre isso ao longo da apresentação, e do Centro de Pesquisa em Carbono na Agricultura, que envolve florestas, que é um centro da USP, em parceria com a FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Bom, vou passar uma palavra institucional, depois vou contar um pouco da minha história, construindo trajetória universitária, dizendo que ela começa desde o dia zero, o primeiro dia que você pisa na universidade, já está construindo seu currículo acadêmico, você está construindo a sua trajetória profissional. Vamos falar sobre as habilidades, as competências que o mercado exige, algumas ações que a gente recomenda que vocês realizem na universidade, no curso de vocês, dentro do estágio, e especificamente para os estudantes, vou tentar fazer um exercício falando de como identificar uma área de interesse e quais ações como indivíduo, coisa que não é do grupo, são suas decisões individuais, como que você pode aprimorar o desenvolvimento de habilidades na universidade. Tá certo? Qualquer coisa, se eu estiver falando demais, eu pretendo fazer isso em torno de 45 minutos, tá, pessoal? Então, se for passando muito do tempo, vocês me avisem aí, por favor. A Universidade de São Paulo é a maior universidade pública do Brasil. Ela tem 7.700 hectares e uma curiosidade, 1/3 da área da USP pertence ao Departamento de Ciências Florestais ou exclusivamente ao curso de Engenharia Florestal. Então a gente é super, hiper privilegiado de ter uma área gigante para fazer trabalho de pesquisa, ensino e extensão. Eu botei as bolinhas verdes aqui, onde uma delas é o Horto de Itatinga, onde a Laura e a Isa ficaram e moraram por 6 meses lá, e elas vão, depois, se puder, falar mais sobre o que é viver ali, o que é fazer estágio nas estações. Já abro o convite para todos os alunos, estudantes que queiram fazer estágio lá, uma área de 2.500 hectares para viver dentro da floresta. E a Universidade de São Paulo, ela tem uma presença forte em pesquisa, ensino, extensão, sendo muitas vezes colocada, né, em primeiro lugar. Na agricultura e floresta, ela está entre as 5 melhores escolas do mundo. E a gente se orgulha muito disso. Eu estou trazendo isso, pessoal, para dizer que a escola tem 123 anos, tem 33 anos a mais que a própria USP, né, que é uma junção da Escola Politécnica de Engenharia, da Escola de Medicina, da Escola de Filosofia e Letras e do Largo São Francisco de Advocacia e Direito. Né? Então, é para dizer que a história ela é construída ao longo de muitos anos. Né? Então, assim, vocês estão começando a carreira de vocês, o campus de Frederico não é antigo, então vocês têm um privilégio, assim, de se não estão numa escola centenária, você tem a oportunidade de construir a história e botar um tijolinho, ajudar a montar a cara da universidade. Né? Então, eu acho que isso é uma palavra introdutória e eu defino para principalmente os estudantes.
fui anotando, de verdade, como se fosse uma aula mesmo. Olha, é, esse ponto aqui sobre a idade da universidade é importante. As coisas levam tempo e, ao mesmo tempo, a gente pode ajudar a construir o dia a dia da universidade. Bom, eu quero trazer alguns fatos históricos aqui para conectar com o dia de hoje, para dizer que, não sei se vocês sabem, se alguém já viu eu apresentando sobre isso, mas eu tenho dito que o homem, antes de ser agricultor, ele é silvicultor. Esse artigo aqui, recentemente publicado, 2006, é teoricamente recente, né? Mostra que as plantas de figueira na região de Israel, Cisjordânia, que é a região do Crescente Fértil, né? Elas, a gente lembra do colegial, né? Fenícios, assírios, a Mesopotâmia, essa região que começa, as civilizações começam a deixar de ser nômades e passam a ser sedentárias, vamos dizer assim, elas passam a cultivar plantas. Mas o homem, antes de ser agricultor, ele é silvicultor, né? É provado até o momento que, antes de plantar milho, trigo, sorgo, o homem foi lá e plantou árvore, né? E isso vem até os dias de hoje, pessoal. Se o homem ele deixa de ser nômade e passa a plantar árvores, o jovem de hoje ele tem a intenção plena de trabalhar com essa chamada economia verde, né? Então, um levantamento feito por essa empresa mostra que mais de 80% dos jovens, de alguma maneira, querem trabalhar com economia verde. Isso envolve todas as profissões ligadas à natureza, né? Agricultura, floresta. Agora, o que é hiper curioso, né? É que a procura ela cai na engenharia florestal. Isso aqui é o número de aplicantes pelo sistema da FUVEST desde o ano que tem registro público, que é o ano de 2000. Eu mesmo entrei no ano de 2000, eram 350 candidatos, quase 400 por vaga. E hoje são em torno de 100 candidatos por vaga. Esse movimento está acontecendo em várias escolas, né? E a gente, como protagonistas da história, a gente tem um papel fundamental, eu e vocês, em ajudar a reverter esse cenário. A gente vai ter que trabalhar muito para reverter isso, porque é uma desconexão. Vocês concordam que como é que 80% dos jovens querem trabalhar com economia verde? A engenharia florestal é das profissões que mais atendem esse anseio da sociedade de ter uma produção sustentável, de conciliar a produção com a conservação, e só cai a procura. A gente conseguiu esse ano trazer para um número de em torno de 250 candidatos. Quer dizer, já está havendo uma força-tarefa incrível nos últimos anos para voltar a subir essa régua na Exalc. É um ponto curioso, pessoal. Tem duas universidades no Brasil, dos 70 cursos que existem de engenharia florestal no Brasil, tem apenas dois que completam a turma em 100% dela, cheia nos últimos anos, que é Exalc e Viçosa. Nem escolas hiper tradicionais como Santa Maria, a sede, né, como a Federal do Paraná, estão conseguindo completar toda a turma. E é um movimento que a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar nisso, pessoal. Todo mundo precisa. Vou mostrar lá no final algumas sugestões que a gente mesmo tem feito. E esse fato ele fica mais evidente quando a gente pensa que é um dos setores que mais cresce no país. Nenhum setor industrial vai investir tanto como o de árvores plantadas nos próximos anos, né? Como é que a gente está errando em alguma coisa? Então, isso é só para introduzir, instigar vocês a se mexerem da cadeira e pensarem o que posso fazer. Onde eu estou botando meu tijolinho
para contribuir nessa virada de chave e para eu entrar nesse mundo que demanda profissionais de excelência, né? Bom, e aí eu vou contar um pouco da minha trajetória para mostrar para vocês que a escolha de uma carreira, a escolha de uma vida profissional, que as voltas que o mundo dá são muitas e que isso é normal. Vocês tenham dúvidas, vocês, para onde eu vou agora, para onde eu não vou. Então, vou contar um pouco da minha trajetória para tentar puxar alguns ganchos aí para falar de possibilidades. Primeira questão, eu trago uma coisa de origem japonesa, né? Provavelmente vocês já ouviram, porque está pegando moda esse termo Ikigai. Ikigai é um termo que não tem tradução literal, mas é como se fosse a razão de existir, algo nesse sentido, né? E o Ikigai, essa razão de existir, que pode de alguma maneira traduzir que como escolher aquilo que eu vou fazer profissionalmente. Vocês estão na universidade, por que eu escolho algum professor para eu seguir? Um laboratório, uma linha de trabalho, um estágio. São quatro pontos principais. Anotem aí, pessoal. Aquilo que você é bom, o que deve ser a razão de você existir? Se você pensar em algo, em desenvolver algo profissionalmente, que una aquilo que você é bom, aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa e aquilo que o mundo pode remunerar. Se você é bom, você ama, o mundo precisa e você pode ser remunerado por aquilo. Vou dar um exemplo. Eu fui jogador da base do Bragantino, hoje é Red Bull Bragantino, dos 15 aos 17 anos. Eu tinha certeza absoluta que eu seria jogador de futebol. Ali, com os meus 15, 16 anos, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu jogava, né, nas categorias de base, então eu não era ruim, eu era razoável, não era o melhor do time, né, era reserva, volante e reserva. Então eu jogava bem. Amava jogar, o mundo precisa do esporte, é uma paixão cultural, mas eu sabia que aquilo, pelo meu nível de jogo, eu não seria bem remunerado por aquilo. Eu era muito consciente disso. Minha família muito mais. Até que não tinha tanto apoio em falar, olha, sabe, porque você não é o Ronaldinho, Ronaldo. Você não vai ser esse que vai se destacar e ganhar milhões. Você vai jogar num time mais ou menos e aqui pode ser que não te remunere, sabe? Então, isso vale a pena pensar, pessoal. Há muitas linhas de pesquisa que existem. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra, mas há um pensamento. Onde eu vou trabalhar se eu continuar nessa linha de trabalho, sabe? Quais são as oportunidades que vão existir para mim? Isso é algo que vocês precisam pensar. Eu vou trazer um pouco, então, da minha história e como é que eu vim construindo isso. A minha avó com as suas duas avós, que eram do Japão, né? E uma curiosidade, a família tem um pergaminho, né? Desde o primeiro Hakamada, lá dizendo o que eles faziam, né? E o primeiro Hakamada era samurai, plantadores de arroz, e a vida inteira eles vieram trabalhando nisso, cultivando arroz. A minha família veio para o Brasil para fazer agricultura. Eu não vou passar aqui, mas uma conversa que eu tive com meu avô, que é ele aqui, ó, com 20 anos, e ele aqui com 97. Eu fiz essa conversa faz uns 6 meses, mais ou menos. Só? E ele fala que para trabalhar com floresta, com agricultura, é preciso ter coragem e prática. Ele faz questão de falar que você precisa ter coragem e prática. E aí
trago ele, vou trazendo para perto da realidade. É ele aqui, visitando a escola que eu me formei, hoje eu trabalho, em 1961, e ele fala que fazer questão de visitar Exalc, de ir em palestras, porque tinha muita prática. Ele com aquele sotaque japonês, né? Ele falava que gostava muito dessa parte prática, né? E aí, pessoal, eu puxo essa história para dizer que todos os professores que passaram antes de mim pela carreira de silvicultura, não vou entrar em detalhes aqui para vocês, que não é o caso, mas um conhecido dos dias de hoje, o professor José Luiz Stapp, quando ele ingressou na Exalc, e quando eu ingressei aqui na engenharia florestal. Mas é um legado que segue em atividades práticas de pessoas que botam a mão na massa, de verdade, de fato, né? E não apenas no papel ou falando o que vai fazer, desde produzir mudas, plantar, manutenção, inventário, colheita, fazer móveis. Isso aqui é uma floresta técnica, né? Que a gente produziu essa mesa aqui, e tudo isso virou um trabalho de iniciação científica, apresentado pela Tatiana Dobner, hoje aqui em Sucora, avaliando características físicas da madeira de teco. Então, assim, essa parte prática, pessoal, aí eu fui trabalhar, eu me formei e fui trabalhar no setor privado. Eu sempre tive a intenção de voltar para a academia, para ser professor. Antes de entrar na universidade, eu tinha isso na cabeça, sabe? De falar, nossa, um dia eu vou voltar para ser professor. No colegial, eu pensava isso depois que eu saí do Bragantino. E fui trabalhar e fiz questão de continuar na linha, de fazer atividades práticas em manejo, tanto de florestas cultivadas, quanto de restauração de áreas degradadas, trabalhos de ecofisiologia, né? Então, isso aqui, pessoal, é algo que, para mim, é algo hiper fundamental. Eu deixo assim, como eu vou comentar mais na frente, mas busquem a parte prática, busquem conhecer o que vocês estão fazendo. E quando eu falo prática, não é botar igual eu aqui, vou coletar solo. Se você trabalha com SIG, como o professor Emanuel, é a prática no SIG. Não necessariamente a prática fazendo gel para plantar mudas. É ter uma ação prática naquilo que você deseja fazer. Bom, depois disso fui para a Tailândia. Fui fazer doutorado de sanduíche lá e fiquei por 1 ano lá, trabalhando com cultura da seringueira, até, e aí aprendi até a ler o tailandês. Centro de pesquisa. É mentira, não sei ler o tailandês. Isso é uma piada boba que fazemos. E aí fui trabalhar. Eu fiz outras coisas, mas fui trabalhar em Recife. Vou contar mais essa história depois para vocês. Eu fui para o México para trabalhar na Universidade de Guadalajara. Fui para o Colorado e voltei para Exalc, pessoal. Depois de 20 anos, o meu professor orientador foi me visitar lá, depois de, na primeira semana minha dentro da Exalc. Aqui está nós dois aqui gravando matéria para o Globo Rural, quando eu era estudante do 4º ano da engenharia florestal aqui. Então, eu conto essa história para capturar a atenção de vocês e dizer que a vida ela é muito dinâmica, pessoal. Vocês devem ter planos, devem ter objetivos, né? Eu tinha um objetivo, que de verdade, eu achava que um dia eu voltaria para Exalc como professor. Eu já tinha desistido. Nessa etapa que eu fui para o México, a gente foi, eu e minha esposa, sem data para voltar.
E foi, vamos, sei que Deus quiser, né? E que apareceu também sem querer a ida para o México, né? E de repente aparece a vaga na Exalc, eu volto. Mas a vida é muito dinâmica, pessoal. Então, esse é um recado, assim, que eu vou passar umas ferramentas de construção, de currículo, trajetória acadêmica, mas vocês vão ver que as coisas vão acontecendo. Basta vocês acompanharem as melhores pessoas. Notem aí, isso é super importante. Mais do que acompanhar uma área super de interesse, mas você ter pessoas que te incentivem, que botem para frente, confiem em você, confiem no seu trabalho, é tão importante ou mais do que uma área específica. Bom, vou falar sobre habilidades e competências do mercado de trabalho. E aí vou trazer para isso dezenas de conversas que eu tive com profissionais. Aqui eu trouxe só a parte remota, em que eu fui capturando os prints da tela. Deve ter o professor Edinho, deve estar por aqui, porque eu falei com ele online, não estou identificando aqui na foto. Falei com muita gente ao longo dos últimos 5 anos, coordenadores de curso, empresas, diretorias de RH de empresas, gestores de organizações não governamentais, consultorias, para traçar um diagnóstico de o que o mercado estava entendendo como pontos de melhoria, tendências ligadas principalmente a jovens recém-formados. E aí, a primeira visão que eu quero trazer para vocês, que isso já tem a ver com como vocês se prepararem no mercado de trabalho. A primeira coisa que todo mundo, todos os profissionais de recursos humanos e gestores de organizações florestais falaram que há uma escassez de profissionais preparados e conectados com o mundo real. Notem aí, mundo real. Coloque entre parênteses aí, mundo real. Todo mundo falou sobre um baixo desenvolvimento de soft skills, elevada rotatividade, escassez de perfil de campo operacional. Os profissionais têm uma bagagem tecnológica adequada, eles se engajam com valores da empresa, da organização, e assim por diante, outras coisas menos relevantes. Né? Mas eu queria chamar a atenção, pessoal, para esses pontos iniciais. A visão de quem contrata é de que os profissionais que estão chegando, eles têm uma baixíssima conexão com o mundo real e eles têm um baixo desenvolvimento dessas chamadas soft skills, habilidades comportamentais. Tá? Bom, e aí, feito esse diagnóstico, a gente foi para um segundo passo. Quais são essas habilidades que faltam para os profissionais florestais? E para isso, a gente fez 2 perguntas, um grupo enorme de profissionais. Qual que é a importância daquele tópico para a atuação profissional? A importância do tópico para a atuação profissional. Qual que é o nível que o egresso da instituição tem saído na avaliação? Então, é dizer assim, nível de importância e o nível real dos egressos. E o delta entre importância e o nível é onde surgem as maiores lacunas, os maiores buracos de formação. Vocês entenderam isso, pessoal? Isso é importante ter entendido. Isso está publicado, né? Depois eu vou passar os links das publicações, e aqui não precisa entrar no detalhe, mas se vocês quiserem baixar depois o arquivo, essa apresentação, além de gravada, eu posso passar para vocês. Vou dar um zoom aqui, para dizer
esse grupo enorme de profissionais, o que eles falaram que são as habilidades mais relevantes na formação do profissional florestal? Comunicação oral e escrita, capacidade de resolução de problemas, proatividade, uso de softwares de análise de dados, liderança, trabalho em equipe, vivência prática da profissão fora da academia, elaboração e gestão de projetos e assim por diante. E aí, essa é a primeira pergunta, em relação à importância da habilidade para a execução de atividades profissionais. E aí, a segunda era, qual que é o nível que vocês têm sentido que os profissionais têm chegado na sua organização? E eu vou pintar de vermelha aquelas que deram justamente o maior gap. Habilidade de comunicação, capacidade de resolução de problemas, proatividade, liderança, vivência fora da academia. Esses que estão em vermelho, pessoal, é onde existem os maiores buracos de formação. O restante, as pessoas entendem que está havendo uma boa formação do profissional florestal, mas essas habilidades que tangem justamente naquela questão do mundo real é que estão faltando. E todas elas, reparem que elas não acontecem, você não desenvolve uma capacidade de resolução de problemas, proatividade, habilidade de comunicação oral, simplesmente indo nas aulas e assistindo a aulas, entregando trabalhos. Isso não será possível. Vocês não vão sair do ensino médio, do cursinho, entrar na universidade, somente assistir às aulas e saírem com essas habilidades. É isso que a gente tem tentado falar ao máximo. Estamos aqui falando para vocês, certo? Bom, terceiro item. Quais habilidades estão sendo exigidas pelas vagas? Então, o primeiro levantamento, a gente perguntou um cenário geral. O segundo, quais habilidades específicas são mais importantes e quais existem os maiores buracos? E aí, a gente fez um terceiro estudo. A gente falou, vamos ver nos anúncios de vaga que abrem para engenheiro florestal, engenheira florestal, quais são os requisitos que estão pedindo. Agrupamos isso, mais de 200 vagas. Vejam que curioso. O que pede nas vagas? Habilidade, conhecimento técnico e prático sobre tema. Excel, inglês avançado, análise de dados, carteira de motorista, experiência em campo, comunidade para mudança, trabalho em equipe, habilidade de comunicação, resolução de problemas. Vocês conseguem reparar que parece que é exatamente as respostas que as pessoas deram, aquilo que é relevante e é aquilo que a empresa precisa, que é a organização, a ONG, a consultoria. E para fechar, olha, reparem, sigam o raciocínio, pessoal. Por fim, a gente perguntou para recém-formados, são aquelas mais exigidas no mercado de trabalho, é onde estão as maiores lacunas. As habilidades que todos o mercado julga como mais importantes são as mais exigidas e é onde estão as maiores lacunas. Ou seja, parece que tem uma receita que ela não é fácil, mas ela está muito clara de onde devemos atuar para aprimorar a formação de profissionais florestais que estão saindo agora recém-formados. Beleza? Vocês capturaram isso aí, pessoal? Não estou vendo vocês, mas eu queria muito que uma ou duas pessoas falassem que conseguiram compreender essa lógica. Taylor, você está aí? Sim, professor. Beleza. Está capturando? Está seguindo o raciocínio? Sim. Beleza. E aí eu já fiz essa apresentação para empresas
para universidades, para professores, coordenadores de curso, alunos. E a gente, para cada público, a gente vai mudando. Para vocês, eu trouxe aqui 10, trouxe 5 propostas e uma delas, ou duas delas, incluem treinamento de habilidades, soft e hard skills. A primeira coisa, que todos vocês devem se mexer para mudar isso dentro da instituição de vocês, de alguma maneira. Fomentar a aproximação da academia com o mundo real, fortalecer a estrutura da universidade. Isso passa pelos professores. Tá? Isso aí eu falo isso no meio acadêmico, eu levo pedrada, pessoal. O pessoal quer me matar. Mas pouquíssimos docentes tiveram experiências ou têm proximidade com projetos que são fora da universidade. E em florestas contadas isso é ainda mais evidente. Ou seja, aqui é uma frase, são frases pensadas dos recém-formados que eu trouxe aqui que de alguma maneira pode representar a comunidade do centro do Brasil. Há uma elevada taxa de envolvimento, ou seja, além dos profissionais não terem envolvimento com projetos fora da universidade, ele ainda fica na mesma universidade que estudou. Ou seja, ele vai ensinar o acadêmico, o estudante, é um hiper micro mundo. Porque como é que ele não sai daquela situação, não faz projetos fora e vive, ainda leciona exatamente na mesma lugar que se formou. Então, assim, o que isso tem a ver com vocês, pessoal, estudantes? Tem a ver com vocês. Precisam se movimentar e buscar parcerias fora da universidade. O professor Manuel está aí, um cara hiperativo, desenvolve projetos hiper relevantes. O exemplo dele, né, que eu digo, porque eu não sei quem mais está aí, e eu conheço muito bem, vocês devem buscar os profissionais, docentes e vocês mesmos contato com o mundo fora da academia, certo? Esse é um tema 1. O 2, vocês precisam batalhar entre vocês. E o Edinho faz isso hiper bem. Nesse exato momento, eles estão discutindo melhorias na grade curricular. Um estudo que a gente fez. O primeiro curso de engenharia florestal é de 1960. Para 2003, que é quando eu fechei esse estudo, esse 87% aqui, 87% de todas as pessoas que eu conversei, perguntando o que deveria melhorar no curso de engenharia florestal, a primeira delas foi fomentar a aproximação da academia com a fora da academia. A segunda, revisar a grade curricular. Aqui algumas mudanças que ocorreram nos últimos 60 anos. E quando você pega a primeira grade de engenharia florestal e compara com a de hoje, do mesmo curso, mais de 80% similar. Então, você fala 85% similar. Como é que um curso que evoluiu, a sociedade como ela evoluiu, você mantém uma grade curricular intacta? Né? Isso não adianta falar que somente os professores vão fazer mudanças. Isso depende de vocês, estudantes, estarem também atentos a isso, por melhorias, senão não melhora. Aqui, uma grade média dos cursos. 75% de carga obrigatória, 10% de extensão optativa e 60% complementar. Sendo que das obrigatórias, mais ou menos 25% a 30% são de matérias básicas, cálculo, química, biologia, etc. Olha, de verdade, como é que você tem mais disciplinas básicas, muitas vezes tem um conteúdo antiquado e que ensinam uma teoria totalmente distante da realidade, enquanto você tem 5% apenas de
carga horária optativa, ou 5% apenas em carga horária de estágio. Isso é inaceitável, na minha visão. Isso estou falando da média do Brasil, tá certo? Então, tem vários cursos nos assistindo, vale a pena isso ser repensado dentro do curso. Eu não consigo acreditar que um cálculo, isso eu venho batendo há tempos, uma química não possa ir uma boa parte do conteúdo para dentro de uma disciplina que, no contexto florestal, ensine funções, derivada integral. Na Exalc, por exemplo, pessoal, a gente criou chamado práticas integradas, 1, 2, 3 e 4. Todo ano, até o quarto ano, existe uma disciplina inteira que ela agrega o conhecimento teórico das outras disciplinas e desenvolve práticas, por exemplo, no Horto de Itatinga, aqui que a Laura e a Isa viveram por 6 meses. Eu dei o alojamento delas aqui, ó. Eu acho que é mesmo. É presa aqui. Então, é um exemplo a ser seguido, a história das práticas integradas que dão mais oportunidade de estágio de vivência prática para os estudantes. Então, nessa questão de carga horária e grade curricular, pessoal, essa questão das soft skills, eu adoro essa frase, dita por um colega: o papel da universidade na formação do jovem, transformar um jovem que não sabe o que é ser um profissional, ele não faz ideia quando ele entra na universidade, mas quando ele bota o pé na universidade, a gente deve transformá-lo num profissional júnior, profissional que minimamente tem esse conjunto de habilidades. E aí, pessoal, eu falo dos grupos práticos de estágio. Ontem, eu acho, fiz uma postagem no LinkedIn, se vocês quiserem seguir lá, no Instagram também, pessoal. Eu estou fazendo essa campanha das mídias sociais, né? Prof. Rodrigo Racamada lá. Sigam lá. Eu postei sobre os grupos práticos, a importância deles na formação. Um grupo prático, eu estou falando em um grupo que resolve seus próprios problemas. Um grupo que eu dou o exemplo do Grupo Florestal Monte Olimpo, que eu fiz parte como estudante e hoje sou coordenador. É um grupo que ele tem seus próprios projetos. Qual que é a lógica de um laboratório? A lógica de um laboratório é você ter doutorandos, mestrandos tocando projetos e alunos de graduação acompanhando esses projetos. Um grupo de estágio prático como esse tem seus próprios projetos. Então, ele se autogestiona. Ao se autogestionar, você desenvolve um monte de habilidades junto aos estudantes. Né? Outra coisa, pessoal, vocês precisam buscar estágio fora da universidade. Esse aqui é uma foto de 2004, meu estágio de final de curso. Eu fiquei 1.432 horas, acompanhado pelo relógio, porque foi um estudo de rendimento de operações de silvicultura, acompanhando operações 1.432 horas. Esse estágio, eu posso ter uma confiança enorme em dizer que isso me botou para dentro da silvicultura. Eu discuto silvicultura com qualquer especialista mundial e uma grande parte disso foi porque eu vivi 1.500 horas acompanhando operações. Então, se me falar de combate à formiga, eu sei detalhe de como a formiga carrega isso para dentro do oleiro de formiga. E assim por diante. Isso vocês precisam batalhar nas instituições de vocês para terem contato com empresa, com consultorias, com serviço público, para saírem fora da universidade, pessoal. Vou explicar por que mais à frente. Bom, uma grande ação
e a gente precisa tomar como grupo também é aumentar a divulgação do curso, pessoal. Aqui é o gráfico da Engenharia Florestal da Exalco, e candidatos prestando. Ainda bem que nos últimos anos a gente conseguiu subir isso daqui, mas você pega o Enem, as escolas é a mesma coisa, e aqui uma figura que a gente precisa mudar, que é metade das vagas da engenharia florestal no Brasil estão desocupadas. Então, tem escola que tem menos de 50 estudantes matriculados. A gente precisa mudar isso aí. 80% dos jovens querem trabalhar na economia verde. A gente precisa divulgar mais o curso na escala local, né? Bom, e aí vou entrando uma parte específica sobre habilidades, pessoal. A primeira questão, vocês precisam, a gente recomenda que vocês passem por um processo de autoconhecimento. Não é fácil, tá? Não é simples você enxergar isso daqui, o que você ama, o que você é bom, que o mundo pode te remunerar e o que o mundo precisa. Não é fácil. Você só vai fazer isso com uma profunda reflexão e conhecendo, conversando muito com profissionais fora da universidade, fazendo estágio, participando de eventos. Vamos falar mais disso. Um conceito nessa história do autoconhecimento que a gente tem pregado é que na universidade fala-se muito assim, é comum o aluno ir se desenvolvendo e surgir a pergunta, de que área que você é? E aí o outro aluno responde, eu sou da área de manejo, eu sou da área de celulose, eu sou da área de restauração florestal, eu sou da área de conservação da natureza. Pessoal, nessa ideia de se autoconhecer, muito mais do que a área de conhecimento em si, é importante vocês refletirem sobre qual tipo de trabalho que eu quero fazer. O que me empolga mais? O que por algum motivo que é hiper complexo, e qual tipo de trabalho que eu quero desenvolver? Eu quero ter a minha empresa, eu quero virar um empreendedor e ter o meu próprio negócio, eu quero trabalhar na WWF, eu quero trabalhar na Prefeitura de Frederico, quero trabalhar na CMPC, prestando consultoria, sendo professor na Federal de Santa Maria. Mais do que, na minha visão, ou tão importante quanto saber essa linha aqui de conhecimento, é o tipo de trabalho que você vai fazer. Por quê, pessoal? Porque o tipo de trabalho, ele tem muitas características específicas do tipo de trabalho. Se você quer trabalhar na WWF, desde o dia 1, você tem que construir trajetória acadêmica com um foco que você vai construir o seu currículo para competir, para entrar na WWF. Eu quero trabalhar na Suzano. Você precisa construir o seu currículo pensando que eu quero entrar numa empresa de base florestal. Quero prestar um concurso no IBAMA, quando sair edital. Você precisa ir construindo isso. Não adianta você chegar no último dia da graduação e falar assim, agora eu vou decidir o que eu quero, vou prestar uma vaga na WWF. E você construiu todo o seu currículo na universidade trabalhando com celulose. Não vai passar. Você não vai entrar, pessoal. Ou o contrário é verdadeiro. Construir meu currículo querendo trabalhar numa Suzano. E fiz somente estágio que não tinha nenhuma relação com o que eles desejam. Haverá gente no Brasil competindo com vocês que direcionaram o currículo para aqui. Tá certo? Isso, e além disso, dentro de uma empresa, de uma ONG, eu tenho um monte de tipos de atividade. Então, por isso que eu digo,
Então é importante quando decidir essa linha aqui, vocês pensarem que tipo de trabalho quero fazer, tá? Para isso, pessoal, algumas coisas são importantes. Isso, anotem aí, coloquem aí, falem, ó, isso aqui eu vou dar um print aqui na tela que eu vou ficar refletindo. Amanhã eu vou pro bar, vou pro lanchonete com meus amigos e vamos discutir o que você mais valoriza e mais evita. Eu amo trabalhar com dados e fatos. Eu amo ficar refletindo sobre a vida. Eu amo ter uma vida mais prática. Eu amo ir para campo. Eu amo rotinas. Há tipos de trabalho aqui, pessoal. Por exemplo, serviço público. Vou trabalhar numa prefeitura. Por mais que a pessoa da prefeitura fale que é dinâmico, quando você compara uma atividade na prefeitura de Frederico, uma atividade que numa Suzano, por exemplo, vocês podem ter certeza 100.000% absoluta que a rotina vai ser muito mais constante na prefeitura de Frederico, tá? E vai ter gente que adora ficar na rotina. Tem pessoas que odeiam fazer a mesma coisa o tempo inteiro. É uma reflexão que vocês têm que ter. Você se preocupa com o bem-estar das pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Por algum motivo, está no meu DNA. Não, salário. Não importa mais eu ter uma carreira onde eu tenho um salário excepcional. Né? Eu dou o meu exemplo aqui, pessoal. Se eu tivesse o salário que eu tinha na empresa, eu saí há 10 anos, ele hoje, estou falando há 10 anos, tá? Estou falando que eu não recebi nenhum aumento de salário nos 10 anos que eu estou fora. Nos últimos 10 anos, o salário que eu teria lá atrás é o dobro que eu tenho hoje. Então, sem nenhum aumento, se eu não tivesse R$1 de aumento, o salário que eu tinha lá, colocado a inflação do período de 10 anos, seria quase o dobro do que eu tenho hoje. Para mim, eu tinha a maior satisfação do mundo, o meu desejo de estar na universidade, eu sabia que eu poderia contribuir mais aqui do que ganhar um salário que seria o triplo do que eu ganho hoje, pelo menos. Então, dou esse exemplo, tá? Status e reconhecimento das pessoas. A gente não pode ser ingênuo de falar assim, não, isso não importa. Não, para muita gente, às vezes a pessoa sofreu na infância, na adolescência, com falta de recursos, e o que ela valoriza muito é ter o carro do ano todo ano, sabe? Então, não vai ser, você dando um exemplo, tá? Trabalhando numa prefeitura, num cargo concursado, o salário não aumenta de jeito nenhum, independente se você faz 10 vezes o que você faz, porque é o sistema colocado desse jeito, para essa pessoa, ela não vai ser feliz, sabe, plenamente, tal do Guy lá, lembra daqui. Outra coisa, ambiente de trabalho, pessoal. Campo, escritório, análise de dados, análise de imagem. Gosto de maior ou menor contato com pessoas. Esse é um tema hiper sensível. Tem pessoas que não suportam ter muito contato com outros. Você não pode pensar em ser um gestor de equipes. Você vai fazer um trabalho muito mais focado em você. Um trabalho individual, um trabalho, por exemplo, de análise de dados, que você vai passar um tempão ali. Né? Viagens. Você está aberto ou não a viagens, a mudança de local, a sua relação com a família, com o dinheiro, como eu já tinha colocado. Você gosta mais de atividades ao ar livre. Você gosta de atividades que usam planejamento, organização. Vocês vêm na turma, pessoal, isso é claro. Você ter aptidão, você ter vontade de se fazer bem, organizado. O professor Emanuel me conhece, trabalhamos juntos, sabe que eu sou uma pessoa desorganizada. Eu esqueço das coisas muitas vezes. Minha cabeça roda de um jeito que eu não consigo manter
uma coisa hiper organizada, exatamente, uma caixinha. Então, eu não poderia, por exemplo, ser um engenheiro que vai cuidar do planejamento de uma empresa. A empresa ia falir, porque eu ia esquecer de botar alguma variável super importante ali. Então, estou dando meu exemplo para vocês se botarem no lugar, etc. Né? Outra coisa, tem muitos colegas de vocês indo para a área de compra e vendas, tá? Muitos colegas, de verdade, indo trabalhar com venda de máquina, de insumo, produtos biológicos, mudas, né? Se por algum motivo vocês se identificam com essa pessoa, é isso. Mas é um processo complexo, né, pessoal? Reparem que eu trago isso para vocês refletirem e reconheçam que é um processo complexo. Já estamos em 49 minutos e agora eu vou entrar reforçando alguns pontos ligados a atividades que vocês devem fazer, coisas que vocês devem fazer para cumprir aquelas habilidades demandadas pelo mercado de trabalho, certo? Estágio fora da universidade. Você fala, pô, professor, mas eu já faço estágio dentro da universidade, não é igual, não é a mesma coisa? Não é igual. Vou dar 2 motivos, tem vários, tá? E se você só visitar uma organização, como está o exemplo aqui, de 3 visitas, você vai lá, você olha, você vive, você vê acontecendo. É importante, vocês devem fazer isso, vocês devem participar do máximo de eventos. Mas é diferente de viver o dia a dia. Eu trago de volta aquela foto. Eu fiquei 1.500 horas fazendo estágio, indo e voltando, todos os dias, com as equipes de campo de silvicultura. Aquilo ali, gente, não consigo descrever. Se eu escrever um livro, não sai que eu vivi ali, de terreno, de problema, de ouvir os outros, ouvir aqui, entender profundamente o que é uma operação de silvicultura. Então, esse estágio fora, ele não te dá escala também. Então, por exemplo, aqui meus alunos de Pernambuco, não sei se tem alguém aí, Igor reconhece algumas pessoas aqui, estão produzindo mudas. E aqui é o viveiro, a área de canteiro de viveiro de saquinho. É importante, deve fazer prática dentro da universidade. Mas é muito diferente você fazer um estágio no local e que bota no mundo real de produção de mudas. Você tem o viveiro da simbiose, empresa que planta florestas nativas no sul da Bahia. É muito diferente. Eles produzem 1 milhão de mudas nativas. Quem trabalha com muda nativa sabe o que é 1 milhão de mudas nativas sendo produzidas anualmente. Eles vão expandir para 5, 10 milhões de mudas. A quantidade de problemas que aparece aqui que o estagiário tem que resolver é muito diferente da quantidade de problemas no canteiro do viveiro da universidade. Segunda coisa, pessoal, os grupos que eu falei. Os grupos como o Monte Olimpo, que eu citei, os PETs, como vocês são, empresa júnior, etc. E o que tem a ver grupo com soft skills? Esse é um artigo que a gente publicou recentemente, a Luísa Lucena, uma líder formada na Rural de Pernambuco, que é doutoranda da Universidade de Minnesota, uma pessoa de extrema capacidade, e ela ajudou a gente a levantar, junto aos alunos de EPFOR, o que vocês mais ganharam em participar desse grupo. E aí são várias características, mas eu queria chamar a atenção para 2 questões aqui, pessoal. A primeira, experiência de campo. Você ter o mínimo de conhecimento de sujar a mão, ter vivência prática. E a outra, a capacidade de trabalhar em equipe. Vocês estão fazendo isso muito bem, vocês são destaques nas instituições de vocês porque vocês fazem isso. Vocês estão aqui 9 horas da noite me ouvindo, tá certo? Então,
já faz de vocês pessoas diferentes. Mas surgirem problemas dentro do grupo de trabalho faz você trabalhar melhor em equipe. Isso a sala de aula não te dá. Eu vou contar a história de como a gente mudou o cenário da Rural de Pernambuco. Quando eu cheguei lá, juntamente, quase na mesma época que o professor Manuel, 2/3 dos graduados estavam fora da área florestal. 2/3, pessoal. E aqui eu coloco o comparativo do Exalc só como uma referência. 2/3. Eu fiquei indignado com esse número, fiquei abismado, eu fiquei transtornado querendo mudar esse grupo. A gente fez inúmeras ações com os outros professores e uma delas foi criar o grupo de práticas florestais, similar ao que era o Multiolímpico na Exalc. Esse grupo tinha sua própria estrutura, como eu comentei lá, projetos independentes. Aqui que é um projeto de mudas, vai produzir muda. Ah, mas para quê? Para produzir, para errar, para saber quanto tempo leva uma produção de muda, quanto custa, qual o melhor substrato. Não é um fim especificamente para responder a pergunta científica. Acaba surgindo, mas assim por diante. Eu tinha projetos em serraria, por exemplo. Então, pela primeira vez, entramos serrando madeira lá, adaptado, com motosserra. O pessoal sem EPI, aqui, Caio, Ian, Cassiano, faziam todo o processo de inventariar, serrar, secar e fazer os cálculos disso no computador. Esse projeto vem da floresta, né? Os produtos que vêm da floresta, para chegar e produzir os próprios móveis, e isso foi comercializado simbolicamente na Feira da Floresta, né? Muitos que estão aqui devem lembrar. E foi uma enorme concentração de alunos e tal. E isso, somado aos estágios, que a gente incentivava os alunos a irem buscar, ter confiança para fazer estágio, né, fora da universidade, a gente mais do que dobrou a quantidade de alunos trabalhando na área florestal. Então, eu digo que esse talvez seja os resultados práticos em que eu participei e mais me orgulho, assim, porque eu consigo capturar com números aquilo que a gente conseguiu ajudar a construir. O professor Manuel também está aí, é um desses que contribuiu muito. Bom, outras questões. Participação de eventos, pessoal. Participar de eventos, principalmente fora da universidade. Surgiu algum evento, seja fora da universidade, vai. Surgiu algum evento que é possível pedir para o professor, me paga a viagem do ônibus, me ajuda a pagar a refeição. Vai para fora, pessoal. Aí, mas o evento na universidade não conta? Lógico que conta. Mas os eventos fora da universidade proporcionam conhecer pessoas diferentes, que atuam em realidades diferentes, para vocês ajudarem a vocês a se conhecerem, saberem o que vocês gostam e não gostam. Vou dar um exemplo, uma foto de quando eu era estudante. Só conheci algumas pessoas aqui. Num happy hour, depois de um evento, hoje essas pessoas são pessoas que estão por aí no mundo florestal, extremamente competentes, e que momentos como esse, e eu estou botando esse simbolicamente, né, para representar o happy hour, mas durante um evento você acaba conhecendo. Na tua universidade você acaba menos conhecendo. Na universidade de vocês, chamem pessoas de fora para trazerem visões de fora. Como eu estou trazendo aqui uma visão de algo que pode ser que as pessoas daí não tenham tocado. Por quê? Porque quem vive em outra instituição tem outra visão do mundo. Meus alunos da Exalc já viram isso daqui, de alguma forma ou de outra. Então, é isso.
Falando em evento, perguntei antes de começar aqui a nossa palestra, quem ia no evento que vai acontecer semana que vem do IPF em Piracicaba. Já tem cerca de 400 pessoas confirmadas, gente do Brasil inteiro, profissionais das mais diversas áreas, vão participar desse congresso. É uma oportunidade inacreditável um estudante de conhecer profissionais. Não posso ir nesse. Daqui a 2 anos tem outro. Em 2027 também vai ter a Expo Forest, organizada pela Malinovs. Vão, pessoal. Vai economizando R$50 por mês e daqui a 2 anos vão na feira florestal, vão no congresso, para quem se identifica com a área de florestas plantadas. E aí, questões ligadas a competências também, criem o LinkedIn. Vocês têm Instagram, 90% dos alunos têm Instagram, 10% tem o LinkedIn. LinkedIn é um Instagram profissional. Hoje em dia, 100% das empresas, das ONGs, das organizações que contratam, usam o LinkedIn como uma forma de contato, certo? Depois eu vou perguntar aqui quem de vocês tem e quem não tem. Terminando, tá, pessoal? Excel, análise de dados, registro. Isso aqui, pessoal, um engenheiro florestal, que mexe com dados e não sabe o básico do Excel, ele está fora do mundo, pessoal. Independente da área que você vai trabalhar. A maioria das vagas que vocês viram, de alguma maneira, pede algum tipo de análise de dados. Você aprende isso frequentando a aula do professor Manuel? Não aprende. Você aprende lá o básico. Para você se aprofundar um pouquinho mais, você precisa ir para um PEC, uma empresa júnior, fazer um estágio com o professor, para você praticar e ir dominando pouco a pouco as ferramentas. Carteira de motorista. E vou perguntar quantos vocês têm e não têm carteira de motorista. Por incrível que pareça, tem muita gente sem carteira de motorista. Eles falam, professor, mas na minha realidade não falaram isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Todo mundo tira carteira de motorista. Ninguém vai trabalhar em campo, terá motorista. Não vão contratar alguém para te levar para campo. Se você não tiver carteira, você perde pelo menos bem por baixo 1/3 a metade das vagas que vão aparecer, tá certo? E inglês já foi muito mais obrigatório, hoje é menos, mas se você tiver condições, não deixe de aprender, certo? Você fala, professor, é muita coisa. Em vez de estudar algum artigo em português, pega em inglês. Pega um livro que seu professor indicou em inglês, e hoje em dia é muito fácil de achar online. Vai treinando, né? Vai praticando. Pessoal, o grosso que eu queria apresentar isso. Só vou deixar registrado uma apresentação de um projeto novo que a gente está lançando pelo Grupo Florestal Monte Olimpo, pelo Centro, o Mix for Carbon, florestas multifuncionais na propriedade. A gente vai criar módulos das mais diferentes variedades e essências florestais, madeireiras e não madeireiras, incluindo, por exemplo, ILPF, espécies não madeireiras como a macaúba, plantio de espécies nativas, tanto para restauração quanto para produção de madeira, frutíferas. A gente vai levar esses módulos aqui para dentro das propriedades rurais, e os primeiros módulos vão ser dentro da Exalc nos hortos de Itatinga-Embi. A gente deixa aqui para chamar atenção, já tem um monte de parceiro, está dentro do Suzano, está dentro do Simbiose, está dentro de um monte de organizações já para nos apoiar nesse projeto.
E é isso, pessoal. Sigam lá no @prof. Rodrigo Racamado. Eu fico aberto aqui a perguntas. Deu 1 hora.